Espera aí, a gente já vê. Tá. Não. Beleza. Deve passar os dois. É igual. É igual. Beleza, já peço já. Eu só preciso de uma caneta. Ei, Rodrigo. Meu auxiliar. Gente, oficialmente, bom dia. Peço desculpa pelo atraso, eu tive um problema particular. Até avisei que chegaria em alguns minutos. Primeiro, eu gostaria de anunciar a justificativa da ausência da vereadora Ana. Infelizmente, ela não pode estar em função do trabalho que exerce na prefeitura. A Câmara de Vereadores poderá realizar reuniões de audiências públicas com participação de cidadãos e de representantes de organizações da sociedade civil para tratar de assuntos de interesse público relevante ou para instruir matéria legislativa em tramitação na Câmara. As audiências públicas têm por objetivos específicos: recolher subsídios ou informações para processo de tomada de decisões no âmbito do Executivo ou do Legislativo, proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, identificar de forma mais ampla os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública, dar publicidade a um assunto de interesse público que estará sendo objeto de análise pelo Poder Legislativo. A participação da comunidade em decisões governamentais acaba por se refletir no desenvolvimento do município, significando uma clara tomada de consciência da população quanto aos destinos de sua localidade, do seu estado e do país. Através da audiência pública, nasce um entendimento mais próximo entre governantes e governados. A própria comunidade apresenta recursos adicionais para solucionar os problemas que os afligem. Surge um controle mais efetivo sobre a administração, tornando-a mais responsável perante a opinião pública e os usuários de serviço. Deverá existir participação e aproximação dos serviços públicos da população, dos interesses da gestão efetiva dos serviços administrativos, de acordo com o princípio da gestão participativa, como verdadeiro desmembramento do princípio da soberania popular e da democracia representativa, previsto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. A presente audiência pública foi convocada em concordância com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre. Comunico que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução número 156/2000, caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, esta presidência poderá adverti-lo
cassar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. Solicito agora e franqueio a palavra ao secretário da Fazenda, senhor José Luiz Bernegossi. Bom dia a todos. Eu requisito água para os nobres companheiros aqui, senão não chega no quinto, né? Mas gostaria de cumprimentar aqui o presidente da comissão, Eduardo Gelme, a Flávia também, que faz parte da comissão de orçamento, vereador Rubens, vereador Paulo, vereador Rodrigo, vereador PC. Que gostaria, antes de iniciar, presidente, apresentar a minha equipe, né, para que haja um entendimento da função de cada um. Você veio reforçado hoje, né? Toda vez que a gente vai para uma audiência tão importante como essa, é bom que todos os atores estejam presentes, né? Então, o Eduardo é o diretor contábil, responsável pela contabilidade da Secretaria da Fazenda e da Prefeitura. O Gildo Cantelli, ele é o assessor econômico e financeiro, ele que faz todas as projeções econômicas e financeiras, onde a gente baseia as nossas propostas e o nosso planejamento. O Eduardo Galasso, ele está aqui hoje porque ele assumiu a diretoria de planejamento, e a diretoria de planejamento ela está dentro da Secretaria de Governo, e dentro da diretoria dele está a responsabilidade sobre o planejamento, e aí inclui-se o planejamento plurianual, a LDO e a LOA, que será conduzida durante esse ano. Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos com a Câmara Municipal ontem, de como que nós pretendemos fazer e desenvolver esse trabalho, talvez de uma forma bastante inédita. Teve lá o presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças que foram convidados para essa reunião. O Beto, ele é assessor econômico e financeiro da Sanebave, eu trouxe da última vez, a gente teve algumas questões de Sanebave, então foi pedido para que viesse alguém, então está aqui. O Chico é conhecido também, ele é o contador da Sanebave, que está no apoio, e o Tiago, que é o nosso administrativo e está aí para apoiar. Bom, dando início, então, à nossa apresentação, conforme o presidente já falou, né, o nosso objetivo aqui é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre. Então, o que aconteceu de janeiro a abril desse ano, entre o previsto e o realizado. Então, está aqui, o presidente já leu qual é o objetivo dessa nossa sessão, dessa nossa audiência. Esse é o primeiro quadro, a gente vai apresentar as receitas, em seguida nós vamos apresentar as despesas, depois disso o resultado primário, depois o resultado nominal e depois a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa é a sequência da nossa apresentação. A primeira categoria aí, né, é a apresentação das receitas. Lembrar aqui que as receitas do primeiro quadrimestre... Ela é o primeiro, e esse balanço orçamentário ele é consolidado. Então, não são só os números da Prefeitura, e são os números da Prefeitura e da Sanebave. Às vezes, existe um pouquinho de confusão quando a gente faz a análise da Prefeitura e faz a análise sem a Sanebave. Então, todos esses números aqui, nós temos a Sanebave e a Prefeitura. Então, dentro das receitas correntes, nós temos aqui a previsão e temos a coluna realizado. E aqui o delta, o percentual. Essa previsão, ela é a previsão que foi feita lá no orçamento, e é durante o ano, 12 meses, ela é dividido por 12, multiplicado por 4, para a gente achar uma média mensal. O realizado é o realizado realmente no mês de abril. A primeira aqui são as receitas correntes. Nós fizemos uma pequena modificação para deixar entendido a questão do Fundeb, que ele sai aqui, ele entra, né, muitas vezes fala, mas o Fundeb ele entra aqui embaixo,
mas ele sai depois. Então, olha, ele entra 16 milhões e sai 16.600. Então, hoje a gente colabora com o Fundeb mais do que recebe, né? Então, é uma situação que então a gente fez. Então, dentro das receitas correntes, a gente tira o Fundeb e aí nós vamos ter a receita corrente líquida da Prefeitura. Prefeitura e Sanebab, bem lembrado, Gildo. Dentro dessa receita corrente líquida, nós temos as receitas tributárias, as patrimoniais, as receitas com serviços e as transferências correntes e outras receitas correntes. Então, esse conjunto vai formar a receita corrente líquida. Então, nós tivemos uma previsão de 143 milhões e um realizado de 146 milhões, portanto, um crescimento de 2% em relação ao previsto. José, pois não? Presidente, pode ir? Acho que se for pontual, eu acho que até melhor, assim, você vai esclarecendo. Conforme for surgindo, pode ser? Pode ser, pode ser. Não, a Prefeitura tinha emitido um comunicado que existia uma previsão de uma queda, e eu acho que, efetivamente, do ponto de vista do ICMS, houve uma pequena redução mesmo, né? Quando eu olhei, na verdade, ainda existia alguns tributos para entrar, tinha algumas coisas do governo do Estado de São Paulo que ainda não estavam fechados. Bom, pelos números aqui, houve uma pequena melhora em relação à previsão. Eu queria só ouvir a análise, né, da Secretaria da Fazenda, o que aconteceu nesse primeiro quadrimestre em relação à receita, né, que existia uma previsão de queda geral, pelo que eu entendi, mas, na verdade, houve aí uma pequena melhoria. O que foi essa melhoria? Como que fechou o ICMS? Porque por aqui a gente não tem esse detalhe. Então, eu queria uma análise mais apurada disso. Muito boa pergunta, Rodrigo. Obrigado. Quando a gente faz a previsão de queda de receita, e aí depois, se precisar, o Gildo pode explanar um pouquinho mais num segundo momento, ele faz todo o levantamento do que está acontecendo na economia e projeta isso. E a pergunta é boa, por quê? O primeiro quadrimestre, o primeiro quadrimestre nós temos o maior valor de receitas. E o previsto aqui, ele está previsto, essa previsão, que foi a previsão que deve cair, né? Ela deve cair depois, a gente vai demonstrar isso aí, mas o realizado está maior, porque no primeiro quadrimestre você tem, por exemplo, o IPTU. Vamos pegar aqui os impostos. Essas receitas tributárias, que são receitas próprias aqui, de 34 foi para 41 milhões, a previsão é 34. Aqui nós pegamos e dividimos por 12 a previsão anual e multiplicamos por 4. Naturalmente, no segundo quadrimestre, isso não vai acontecer. A previsão não é quadrimestral, então? Mas não seria melhor fazer uma previsão quadrimestral? A previsão é quadrimestral. Sim. A previsão aqui ela é feita de forma anual e ela é apresentada por quadrimestre. Porque quando faz uma média, divide por 12, realmente você tem uma oscilação no desvio padrão. Sem dúvida só para nenhuma. entender como que vocês processam isso. Eu achei que fosse uma previsão do quadrimestre. Isolaria o quadrimestre, tinha uma previsão para aquele quadrimestre. E a Prefeitura se pronunciou em relação ao quadrimestre, não é isso, então? Não. A previsão, a maneira de demonstração adotada aqui é você fazer uma média anual. Então, você pega a receita total anual, divide por 4 e divide por 12 e multiplica por 4, para você ter uma média comparativa. Então, todos os quadrimestres, os primeiros quadrimestres, sempre vai ter essa distorção. Porque no primeiro quadrimestre é o quadrimestre que você recebe o maior valor, né? Então, você tem o IPVA, você tem o IPTU, que é pago à vista. Então, essas receitas, elas aumentam. E depois disso, durante o ano, ele vai mudando. Por isso que, quando você trabalha com uma assessoria econômico-financeira, ela vai te indicando qual será o valor da projeção, porque no próximo quadrimestre, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode ir dialogando, Zé? Eu recebi aqui agora os números do primeiro quadrimestre de 2016, os senhores devem ter aí, né? Não, eu estou com o de 2016.
para a gente comparar o do ano passado. Tá? O previsto era de 136 e se realizou 140. E o previsto agora é de 160 e se realizou 163. Portanto, efetivamente, o primeiro quadrimestre não foi mal, né? Eu precisava aplicar aqui a inflação, mas mesmo descontando a inflação, ele está acima do primeiro quadrimestre de 2016. Sim, não foi mal. O primeiro quadrimestre realizado em 2016 foi 140. 140 realizado e 136 previsto. Isso. E o realizado esse ano foi 146. Quanto foi a inflação? 4,08, não repôs nem a inflação. Mas aqui vocês estão trabalhando com 163 total. Ano passado não dava o abatimento do Fundeb. Mas se você pegar lá embaixo, o abatimento vai dar na mesma, Rodrigo. Se você pegar lá no final da folha, o Fundeb sai. Então, para você ter uma ideia, ainda não repomos a inflação, mesmo tendo um resultado bom. Número é jogo, né? Número é um jogo. É que no ano passado, 2016, você não estava separando receita corrente e líquida, você deixou o Fundeb embutido, então você cresceu 6 milhões em relação ao ano de 2016. Exatamente. Ok. Isso aí, presidente. Obrigado aí pela coisa, mas isso que aconteceu, nós não repomos a inflação ainda, mas não é essa a perspectiva. Não é. Não, a perspectiva é de piora realmente, e a gente tem que acreditar nisso. Nós devemos perder 18 milhões esse ano em orçamento. E não tem jeito. Dificilmente o Gildo erra. Não quero aqui. E olha que diante de uma situação do país totalmente, que a economia um dia está de um jeito, e no outro está completamente diferente. Então, eu estou trabalhando com essa previsão que o Gildo fez, porque nós estamos extremamente preocupados. Se o que ele falou realizar, realmente nós vamos ter problema. Muito bem, então, dentro aqui, eu vou adiantar aqui as receitas tributárias, que são compostas por impostos, taxas e contribuições, né? Então, ela teve um crescimento de 21,49 em relação ao previsto. Talvez, o Rodrigo, talvez, se for melhor para a próxima audiência, a gente pode trabalhar com média ponderada. E aí a gente faria isso aí para ficar um pouco mais claro. Acho que é bom ter um padrão, ter a média, ter a previsão quadrimestral e também sempre ter o abatimento do Fundeb, assim, para a gente poder exatamente ter essa comparação. O abatimento aqui, eu só mudei de lugar porque gerou muita confusão. Existia um orçamento que veio para a leitura que foi feita, inclusive por você, Rodrigo, e você não considerou que a retirada do Fundeb. Então, parecia que esses 16 milhões aqui estava a mais no orçamento. Ele entra aqui, mas ele sai. Então, na verdade, nós perdemos 600 mil aqui de Fundeb. Nós recebemos do fundo 16,088, mas só que você perde 16,654, é abatido. Então, por isso que eu fiz... claro, é só a gente ter o padrão quadrimestral comparativo, tranquilo. O que eu tentei da última audiência para cá, tentar melhorar de acordo com a apresentação. Mas também eu posso fazer ponderado. Eu posso pegar... Gildo, acho que é possível, né? É assim. Fala no microfone. O da prefeitura, porque eu assessoro a prefeitura e faço todos os cálculos relativos à prefeitura. E tem o pessoal da Sanebave. O da prefeitura, realmente, é como o nobre vereador falou. Eu tenho aqui, mês a mês, janeiro, a prefeitura teve... Eu não falo muito em receita de capital, porque a receita de capital ela já tem uma destinação fixa. Se ela tem a receita e tem a despesa, aquela despesa de 1 milhão vai ser aplicado lá em alguma reforma, algum asfalto. Então, você não pode mexer com aquele dinheiro para outra coisa. Então, eu sempre trabalho com a receita corrente, que é aquela que você pode manusear. Então, as receitas correntes de janeiro deste ano, que foram 59.172.396,48, foram subtraídos os valores que são retidos para o Fundeb,
que foram 5.785.000. Estou falando só janeiro para ter ideia. Então, deu 53.386.000. Fevereiro, a mesma coisa, foi 28, menos 3 deu 24. Em março foram 40 milhões, menos 4.900 deu 35.500. E depois, em abril, teve 24.860, menos 2.645, deu 22.215. Foi uma receita muito baixa em abril. O total do quadrimestre da prefeitura, receitas correntes deu 152.500.000 e 15.600.000 de dedução para o Fundeb, deu 135.970 as receitas correntes da prefeitura. Depois, para os próximos meses, eu não faço aquela divisão do total do orçamento por 12 e saber por... Não, eu faço ponderada, como ele falou, de acordo com o que pode ocorrer. Porque existem meses que tem 5 semanas e o ICMS vem a cada semana, toda terça-feira. E tem meses que tem 4 semanas. Tá certo? Então, por exemplo, na minha projeção que eu fiz para o mês de maio, eu não sei, está fechando o mês praticamente, 37.400.000 de receita com 4.958 de retenção para o Fundeb. Então, deverá atingir 32.451. Depois, em junho, já deve cair para 28. Depois, em julho, novamente 28. Em agosto, 29.600 na minha projeção. Setembro, 28.300. Outubro, 29.700. Novembro, 31.500. E dezembro, 33. Somando-se todas essas receitas com crescimento, principalmente a partir do mês de outubro, que é quando as empresas começam a produzir para as vendas de Natal. Então, começa a aumentar o ICMS. Mesmo assim, nessa projeção, com o crescimento nos próximos meses, ainda vai dar 377.609, com um total orçado de receita corrente líquida de cerca de 397. Então, ainda vai ocorrer uma defasagem em relação ao que está orçado, em torno de 20 milhões. Como nos primeiros 4 meses deste ano, a receita da prefeitura, porque vocês vendo ali, é prefeitura e Sanebave, então fica meio confuso, mas esse é o que o tribunal exige, tem que consolidar. Mas o da prefeitura eu tenho, nos 4 primeiros meses, deu a receita total, deu 136.666. Houve um crescimento de 3,58% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Agora, o ano passado, o ano todo, arrecadou 357.200.000. Se for arrecadar aquilo que eu projetei de cerca de 377, 378.000 este ano, deverá ocorrer um acréscimo em relação à arrecadação efetiva do ano passado, que foi 357, de 6,01. A passagem do 357 do ano passado para o 377, 378 deste ano, deverá ocorrer um aumento de 6,01 no ano. Como no primeiro quadrimestre só cresceu 3,58, nós esperamos que os próximos meses, os próximos quadrimestres, o crescimento em relação ao mesmo período do ano passado seja de 7% ou mais, para no conjunto final dar um aumento de 6%. E mesmo com o aumento de 6% em relação ao total arrecadado do ano passado, ainda nós não conseguiríamos fechar o que foi orçado, porque está havendo uma queda, depois a gente pode ver, no ISS, que a atividade econômica está prejudicando muito o ISS, o ICMS também está perdendo muito. Eu tenho umas receitas aqui
que estão perdendo muito. Isso vai fazer com que não atinja o total orçado. Será de cerca de 19 a 20 milhões menos do que o que foi orçado. Estimado. Tomara que melhore. Os senhores me permitem uma sugestão? Porque lá na Secretaria de Fazenda vocês têm uma visão de todo, está com todos os números e tal, e para a gente aqui é muito importante que seja explícito. Então, às vezes parece que a pergunta talvez não é importante, ou a pergunta não sei. Mas eu acho importante fazer, porque a coisa não está tão explícita. Então, a gente não tem todo esse detalhamento. Primeiro, que eu queria sugerir o seguinte, que aparecesse o número consolidado, mas tivesse separado Sanebave e Prefeitura, se pudesse. Uma questão. A segunda é que tivesse uma previsão real, como essa que o Gildo colocou aqui para a gente, do quadrimestre. A previsão real, né, do que estava sendo esperado, do que aconteceu. Porque se a gente faz só uma média, divide por 12, esse número ele sai todo distorcido. E para a gente que quer acompanhar a realidade do município, fica difícil. E Zé, eu sou meio teimoso, eu voltei aqui no número. Olha só o que vocês colocaram em 2016. Receita corrente. Vocês não colocaram receita corrente líquida. Tá, previsto 136, realizado 140. E aqui no 2017 está receita corrente, 160, 163. É por isso que deu a confusão. Vocês não usaram o termo receita corrente líquida em 2016. E os termos na contabilização eles são super importantes. Então, um pedido que a gente mantenha um padrão. Então, sempre deixe lá, receita corrente líquida, aí fica claro. Eu entendi, o Fundeb já estava abatido aqui. Mas quando bate o olho, está escrito receita corrente. O português aqui está muito claro, tá bom? É verdade. Eu só quis atender um pedido teu da última reunião, que você não entendeu a questão do Fundeb. Ele tem que ficar explícito, mas o termo é receita corrente, o receita corrente líquida é abatido do Fundeb. Mas tudo bem. Não, às vezes a gente acaba utilizando os termos técnicos, né? E aí fica aquela confusão, o que é isso, o que é aquilo. A gente tentou facilitar, mas também... Tá bom. Então, assim, não tem problema. Do jeito que você pedir, a gente faz. Não, é só para que a gente tenha uma padronização e a gente seguiu a padronização até o quadrimestre anterior e esse nós alteramos à medida que foi solicitado, mas nós voltamos, não tem problema nenhum. A solicitação foi a clareza, mas tudo bem, vamos lá. Às vezes o que é claro para um não é para o outro, né, Rodrigo? Muito bem. Continuando, então, a nossa apresentação aqui. Então, as receitas tributárias, essa aqui, assim, para quem está nos assistindo, né, é do município. Aí tem as receitas patrimoniais, né, que são um valor aqui bastante pequeno, que vem resultante de aplicação financeira. A receita de serviços aqui está muito ligada à Sanebave, né? Então, aqui na divisão, a Sanebave, praticamente tudo aqui é Sanebave, era 10 milhões, arrecadou aí 9 milhões e um pouquinho abaixo, 8,87. E aqui encerra dentro da receita corrente líquida, a participação das receitas próprias. As transferências correntes, que era 111 a previsão, o realizado ficou de 107, menos 3,88. E aqui que começa, talvez, uma leitura diferente. Mesmo sendo o primeiro quadrimestre, ela ficou aquém do realizado, do previsto. Enquanto lá fica acima do previsto, aqui ficou aquém. E o que é isso? União, as transferências da União, né, que aí você tem a questão aqui de FPM, dos fundos nacionais, SUS, né, da União. E você tem aqui no Estado ICMS, PVA e o Fundeb. Então, essas três receitas aqui, ela compõe, e elas foram aí 3,88 a menos. Outras receitas correntes, e aqui multa, juro, dívida ativa, teve uma queda de 0,87. Então, esse quadrinho, esses itens, receita tributária, patrimonial, serviço, transferência corrente e outras receitas, deu lá os 143. Então, é assim que foi feito. E aqui, então, a gente entra aqui num outro tipo de receita, que é a receita de capital. E a receita de capital, é a receita do dinheiro que vem carimbado, normalmente são o dinheiro externo. E aqui ela está muito ligada às questões da Sanebave, né? Então, aqui é a operação de crédito, alienação de bens e transferência de capital, que aqui são convênios, né?
Isso aqui são convênios, a alienação todo mundo sabe, e as operações de crédito são empréstimos. Aqui o PAC. O PAC, por exemplo, está aqui dentro. Então, o previsto era 7 milhões para esse quadrimestre, o realizado foi 2 milhões, menos 65%. É uma distorção aqui que a gente pode pensar em mudar. Então, aqui vai essa totalização dessas receitas de 151.241 para 149.156. E aqui, então, a gente encerra a questão das receitas do município. O próximo quadro, né, a gente agora vai para a questão das despesas. Então, as despesas, aqui também nós temos a questão das despesas previstas, né? E o realizado nesse quadrimestre. Nós temos aqui uma despesa prevista, despesa corrente de 410, e a executada liquidada. Isso aqui foi o que realmente foi executado e liquidado, né? As despesas correntes, elas têm aqui a parte de... foram 30%, né? Então é um número importante, que é 1/3, mais ou menos, do que estava previsto. Zé, só para entender por que deu essa diferença tão grande, porque, por exemplo, em 2016 estava previsto 129 milhões, né? Por que agora estava previsto 410? Pode parecer uma pergunta infantil, mas eu quero fazer. Eu não entendi, desculpa. As despesas previstas agora eram de 410, executou 125 agora, certo? O número que é anual e quadrimestral aí. Aí é o quanto nós estamos executando do anual. Tá. Né? Quanto nós estamos executando do anual. E a prevista do quadrimestre em relação ao quadrimestre de 2016? É isso que eu queria saber. Esse eu não tenho esse dado aqui. Eu não tenho. Porque... Sim. E também tem um regramento, assim, nós temos que seguir um pouco as normas do tribunal. Então, esse quadro, ele demonstra o quanto a prefeitura está executando do anual, o quanto que ela fez. Então, esses quadros que estão aí não são aleatórios, assim, não fomos nós, né? A gente segue a exigência do tribunal e o que tem que ser publicado, né? Então, aqui é o quanto estava previsto anual e o quanto que a gente executou do anual. Está previsto, então, de pessoal, aqui, lembrando, Sanebave mais prefeitura, né? Está previsto aqui 224 para a Folha, nós executamos 29%, 65 milhões. 60 milhões a prefeitura, 3 milhões aqui a Sanebave, 1.625.000 a Câmara Municipal. Esses 3 itens aqui compõem os 65 milhões. Depois tem os juros e encargos da dívida, né, que são os contratos que normalmente você paga. Essa previsão anual, 169 mil que foi pago. E o que sobra para outras despesas correntes. O previsto é de 184 milhões, e nós utilizamos aqui, liquidamos 60 milhões, 32%. Essa é a vida da prefeitura. Depois aqui vem as despesas de capital, que são... Secretário, posso só voltar nas despesas? Entendi, você está prevendo o anual, você executou e liquidou 30,55. Então, numa analogia rápida, se a tendência do segundo e terceiro quadrimestre é cair a arrecadação, que é natural. Primeiro quadrimestre você tem duas coisas que entram direto no caixa, que é IPVA e IPTU. Se nós executamos 30,55 linearmente multiplicado por 3 quadrimestres, já tem um buraco de tendência de 10%. Exatamente, doutor. Exatamente. Então, essa é uma preocupação que nós, né, que somos aqui o que vamos conduzir as questões do município, a gente tem que ter essa preocupação. E ele tem aqui um pequeno problema aqui, né, e que a gente vai entrar nas despesas de capital, né, que essa previsão aqui de 42, essa execução de 2, são os investimentos, né?
que isso aqui, normalmente, às vezes, ele não se realiza, né? Então, vamos pegar aqui os investimentos que foram feitos, uma previsão de 40 milhões, foi executado e liquidado 1.800.000, e só 4% do total. Essa amortização da dívida aqui até está bastante razoável. Então, isso aqui acaba acontecendo. Então, dentro da despesa total, nós tínhamos uma previsão de 453 milhões, executamos 127, né? 28% disso, né? Desse negócio, do total do que estava previsto. Aqui nós tivemos agora, nós vamos ter aqui o programa de recuperação tributária, que nós vamos entrar, né? Nós entramos no Refis e vamos entrar novamente no Refis, que saiu agora pelo governo federal, e ele vai facilitar aí para 200 meses os tributos, o parcelamento dos tributos, e vai também dar uma queda, cortar aí um pouco de multas, juros e encargos, e isso vai dar um pouco mais de fôlego, porque vai diminuir um pouco o nosso aperto, porque nós vamos alongar o perfil da dívida, né? Hoje, basicamente, a dívida do município está em cima dos impostos. Então, nós entrando nesse refis, ele começa agora em junho. Ele ainda está sendo regulamentado pela Receita Federal, né? Mas a previsão é já esse próximo mês. A gente possa entrar com o processo lá de alongamento da dívida, né? Com a Receita Federal. Tá, isso saiu agora. Ótimo, saiu para todos os municípios. Tá, mas você já tinha um parcelamento vigente. Esse parcelamento vigente também pode entrar no Refis ou não? Exatamente esse parcelamento que vai entrar no Refis. Toda a dívida previdenciária do município, ela pode entrar nesse Refis. Tá, porque você tinha, no máximo você poderia fazer isso em 60 meses. É. E agora sai um Refis para 200 meses, com abatimento no multas, juros e outros encargos, quanto anteriormente não tinha nenhum abatimento, né? Esses 60 meses era com juros. Com juros, multas, correção. Então, o próximo parcelamento, nós vamos ter esse benefício da redução do total da dívida e o alongamento do seu perfil, né? Nós pagar em 200 meses contra 60 anteriormente. Isso é uma preocupação que o governo federal teve aí com todos os municípios, porque todos os municípios estão totalmente sufocados. E uma maneira de melhorar a vida do município é alongar esse perfil da dívida e tirar os juros, porque os juros e a multa, ele é muito alto, muito alto. Ele quase que dobra, né, o seu principal. Então, isso é uma coisa que realmente a gente vai entrar para poder a gente ter um pouquinho mais de fôlego para tentar fechar esse ano. Bom, o próximo quadro... Podemos passar? Então, o próximo quadro aqui é o resultado primário, né? Zé, vamos ficar só mais um pouquinho na questão das despesas aí. Vocês não têm mesmo o previsto do quadrimestre, então, de 2017? Porque os quadros anteriores, eu estou aqui com todos, né? Primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2016, existia o previsto no quadrimestre e o realizado no quadrimestre. Seria importante a gente, pelo menos, ter uma noção do que aconteceu no primeiro quadrimestre de 2017. Talvez o Eduardo está dando uma ideia aqui. Você quer dividir por 3 ali, o anual? 453 dividido por 3, ou 410 dividido por 3, dá quanto aí, vai? É o mesmo critério da Receita. Vai cair naquele negócio da média de 12 também? Quanto que dá? 136, o previsto era 136, ficamos com 25. Acho que aí... 410 dividido por 3, 136 com 125. É aquele mesmo abaixo da média, né?
Rodrigo, aqui assim, na hora de fazer a ata, a gente tem que apresentar isso aqui, entendeu? A gente tem que apresentar. Secretário, só uma ponderação. A despesa ela tem um caráter mais linear do que a receita, né? Sim. Nós temos aí folha de pagamento e o consumo, que é mais linear. A receita, nós temos uma sazonalidade que é inicial, nós temos IPTU, outras taxas que têm um aporte maior no princípio, no primeiro quadrimestre, mas a despesa geralmente tem um comportamento mais linear. Só na questão da discussão, se faz a média ponderada ou se divide pelos 12 meses. Então, se dividir, como você está mantendo, dividindo os 12 meses, a gente vai saber que no primeiro quadrimestre tem uma tendência de dar um superávit. Tá, isso vai ter, foi o ano passado, esse ano. E os outros meses, uma tendência de manter ou cair. Se fizer a média ponderada, também pode, mas você sabe que no primeiro você tem mais receitas. Exato. E também é para ver como que está esse acompanhamento, né? Como que vai sendo previsto, o que realiza, o grau de planejamento, né? Porque aí nós vamos entrar num debate político, inevitavelmente, que talvez esse não é o melhor momento. Mas o que eu quero checar aqui é o quanto a prefeitura tem de previsibilidade sobre o que está acontecendo. Essa é a minha preocupação, né? É evidente. Sim, não tenha dúvida, por isso que eu fiz questão de trazer os assessorias econômicas e financeiras, porque eles trabalham, apesar de, diante da situação do país, que ninguém está conseguindo prever quase nada, mas dentro do que eles estão trabalhando, está muito razoável. Muito bem. Então, voltando aqui, nós vamos ver o resultado primário. Esse resultado, ele mede a capacidade de pagamento dos juros da dívida, né, e se deve, né, se sobra grana para pagar. Então, a previsão aí, como a gente pode ver, quando a gente faz a previsão anual, o atualizado lá, a gente tem uma previsão no resultado primário de menos 16 milhões para esse ano. E isso não é uma coisa boa, né? Não são suficientes e não cobrem os nossos investimentos, né? Hoje, investir em vinhedo tem que pensar e investir. A cada creche nova, a cada hospital, a cada unidade básica, a cada serviço novo que você faz uma inauguração, você cria despesas correntes. E aí você precisa ter recurso. Então, às vezes, você faz um investimento de 3 milhões e você cria uma despesa de 1 milhão por ano durante a vida inteira. Porque você tem que contratar pessoal, você tem que contratar os gastos, né, que você tem para fazer a manutenção de uma escola, de uma unidade, de um serviço qualquer. Então, esse aqui é o momento que tem que se pensar se deve. Então, hoje, a gente tem que pensar muito bem como conduzir os investimentos nesse aí. Naturalmente, ali o liquidado que foi feito, ele está bastante positivo, ele está 20 milhões, né? Mas isso não deve acontecer até o final do ano, né? Isso aí no projetado ele vai... Zé, tá vendo que eu estou cumprindo um papel de chato aqui, mas vocês, aparentemente vocês tiraram um quadro importante, um que detalha as maiores receitas correntes, né? Nós não tiramos, não é que nós tiramos, é que eu trouxe o Gildo e ele vai abrir agora todas as receitas exatamente para mostrar como que ela é feita, porque porque são... Não, mas esse quadro aqui, ele era... então, eu preciso ver, né? É importante eu ter ele. Vai ver lá. Depois, se você quiser, o Gildo pode te mostrar. Não, ele não está aqui. Então, mas é por isso. É porque, da outra vez, quando eu vim aqui no último quadrimestre, se você se lembrar, você falou assim que você precisaria ter um histórico. Sim. Né? Então, o que nós fizemos? O Gildo preparou aqui na apresentação dele todo o histórico, mas são mais de 80 quadros. A memória de cálculo para chegar no que você quer vai estar à disposição. Tá. Deixa eu entender. Então, isso que os vereadores receberam, na verdade, tem uma outra apresentação do Gildo, é isso? Não. Está nela, para você chegar... é mais ou menos o seguinte, pelo que eu entendi, você queria saber como a memória de cálculo disso. Sim. Então, são 80 quadros. Põe a apresentação das receitas, eu para o Gildo explicar, então. Aí você vai ver. Que daí ele vai dar previsão para você, o porquê da queda. E você vai ver a apresentação lá.
Depois, se você pudesse passar isso para os vereadores, era importante, é porque Tranquilo. realmente a gente não recebeu. Tranquilo. Okay. Não temos problema nenhum, mesmo porque... Mas na outra que a gente fez, você ficou de mandar também os quadros, de enviar para a gente detalhado por secretaria. Vocês não mandaram. Por secretaria não dá. Mas lembra que a gente tinha conversado? Vocês tinham, não. ia ficar... Tem gravado, hein, Zé? Não, isso daí? não, pode ter gravado, mas por secretaria não dá. Entendi. Mas você ficou por de mandar. Não, por secretaria... Foi o Cidinho que pediu ainda. Não, mas o Cidinho pediu para verificar o que veio, que veio aqui para dentro do requerimento. Dentro do requerimento. Lógico que foi, PC. Acho que Nós não olha, não tem problema nenhum. O Tribunal de Contas audita a gente a cada 4 meses. Anualmente. Isso aí está no portal da transparência. Nós não temos intenção nenhuma de ficar escondendo o número. Nós ficamos aqui 4 horas na última sessão falando sobre isso. Não tem problema, gente. Não há intenção de esconder. Mas começa no quadro, ó, primeira planilha embaixo, ó, do lado esquerdo. Primeira planilha embaixo do lado esquerdo. 2017. Tá, é essa mesmo. Ó, primeira planilha embaixo do lado esquerdo. Qual o nome dela? Aí. Quadros. Essa aqui? Isso. Na verdade, para se fazer as projeções para o orçamento, para a estimativa do que vai arrecadar no ano, até o final do ano. O que vai se arrecadar até o final do ano ali. Mais 2018, mais 2019, mais 2020, mais 2021, você tem que fazer quadro por quadro, receita por receita. Eu sei, o nobre vereador, ele pediu, na verdade ele não quer isso aí, ele quer aquele resumo. Mas o resumo a gente tem praticamente na projeção 2018, mas deixa no quadro por enquanto. Então, só para ter uma ideia de como é feito isso aí. Então, a gente coloca a previsão do imposto predial do ano, olha lá, 19, 146, 240. Você pegar o orçamento de 2017, essa é a previsão do imposto predial. Ali nós temos o que foi arrecadado efetivamente em janeiro, fevereiro, março e abril. Então, durante o primeiro quadrimestre, deu 11.531. Mas há que se considerar que no início do ano o pessoal aproveita para pagar o IPTU à vista com o desconto, então entra muito mais dinheiro. Nos próximos meses, eu fiz uma estimativa que vai se arrecadar 850 mil por mês, e no final do ano o pessoal recebe 13º, aquele negócio todo, 1 milhão. Então, no conjunto, deverá ser arrecadado 18.481.000, quando estava orçado 19.146. Pô, mas então, primeiro que sempre dá diferença mesmo, mas será que o Gildo errou? Não, tem uma lei que foi aprovada pela Câmara, aquele negócio de incentivos fiscais, o AGV, aquele negócio todo, tá certo? Que eles estão usufruindo disso aí a partir desse ano. Então, eles pediram, porque tem uma certa produção lá, eles têm um desconto no IPTU. Então, aquilo que eu havia previsto, com a aprovação daquela lei, e eles tiveram algum desconto que foi feito, então não se atingiu, deu 18.481. Está perfeito? Você fala, pô, mas então fez a lei e diminuiu. Diminuiu. Aquilo que eu tinha previsto não vai ser atingido. Agora, só para comentar, muitas empresas daqui da GV já estavam contatando Cajamar para ir para lá, nos pavilhões lá. Se não fosse feita aquela lei que vocês aprovaram, íamos perder um monte de empresa. Aí, a outra receita, que é maior que isso aí tudo, que é o ICMS, que está num quadro lá na frente, nos anos futuros, próximo prefeito, ia cair muito se não tivesse feito essa lei que vocês aprovaram. Perde um pouquinho aqui, mas deixa de perder um montão lá na outra. Tá perfeito? Então, não se atingiu. Mas isso é só para vocês terem uma ideia
de como que é projetada. Então, vai até... Quantos quadros tem aí? Tem 170 e tanto? Quanto tem aí? Vai até o fim, só desce aqui, ó. Do lado direito, você pega aquele anel e desce até embaixo, só para eles verem até quantos quadros, irmão. Não, não muda de quadro, fica no quadro. Aqui a barra, aqui, ó. Cursor lá em cima. Cursor aqui, ó. Lado direito aqui, ó. Isso. Sobe um pouquinho para a gente ver o número de quadros. Olha lá, 176. Então, eu faço de cada receita o estudo, até as deduções para a Fundeb, que tem dedução do ICMS para o Fundeb, dedução do FPM para o Fundeb, dedução do Imposto Territorial Rural para o Fundeb, dedução do IPVA para o Fundeb, dedução do IPI exportação para o Fundeb. Você tem que fazer todas essas deduções. Aí chega-se à conclusão, olha lá, o resumo de tudo. Só ergue um pouquinho, só para a gente poder ver, visualizar o total aqui do 176. Aí. Mais um pouquinho. Aí. Então, aquilo que eu havia falado. O total orçado, 397, 965, 380. Arrecadou até agora, está aqui, ó, 136, 666. Eu tenho a minha projeção de quanto vai arrecadar aquilo que eu havia falado para vocês anteriormente, mês a mês até o final do ano. Então, vai se atingir 378, 660. Isso aí vai significar uma perda de receita em torno de 4% em relação ao total. Quanto que vai dar isso aí? 4,85%. Não. Porque, na verdade, eu trabalho para a prefeitura. Então, tem o pessoal do Sanebave que, eventualmente, poderá explicar. Então, eu tenho o total da prefeitura, 397, vai arrecadar 378, tem mês a mês quanto que vai arrecadar, tá perfeito? E depois, de cada receita lá, eu fiz também a projeção para os próximos anos, para o plurianual, que é outra discussão futura, mas vai ser bom, porque eu até gostaria que vocês, à época, participassem, porque nós vamos ver cada receita, para ver se aquilo que eu estou colocando, que eu coloquei uma média de inflação, média para os próximos 4 anos, de 5% de inflação. Você fala, mas vai ser 4 e pouco. Tudo bem, vai ser 4 e pouco aqui, mas pode ser 6 em 2019. Então, pus uma média de 5. E pus uma média de crescimento anual de 2. Por isso, quando vocês veem nos quadros para cima de projeção de receita, vocês veem os 7% lá. 5 da inflação e 2 de crescimento real, né? Mas ali vocês têm a ideia já também, uma ideia preliminar, porque essa projeção foi feita com os dados até o mês de abril. O orçamento deve ser enviado para a Câmara só em setembro. Então, até lá a gente tem mais números reais da receita. Mas, numa preliminar, a gente pode ver que em 2018, a arrecadação da prefeitura deverá ser de 398.957, que é praticamente a mesma que está prevista lá em cima para esse ano. E que não vai ser atingida, que é o 397. Tá certo? Olha lá no 176, está 397. E para o ano que vem, ó, 398.900. Aí, para os outros anos, por que isso que cresceu pouco? E vai crescer pouco mesmo. Porque você tem que acompanhar os números das empresas de vinhedo. E as empresas de vinhedo demonstram que tem um laboratório que chama Biolab, que ele saiu de vinhedo. Ele declarou o valor até 2015. Em 2016, ele não declara. Então, há uma tendência do índice atual de ICMS, que era 0,5710, isso aí é aplicado sobre todo o bolão que o Estado distribui para os municípios no ano, ele deverá, e agora no final de julho ou começo de agosto, o Estado vai publicar os índices preliminares para 2018.
E eu já estou prevendo que vai cair para 0,54. Pode anotar tudo isso aí. Vai cair para 0,54. Só pelo fato de a gente ter perdido os 700 milhões de valor adicionado da Biolab. Mesmo considerando que outra empresa de significativo porte, não sei se é de conhecimento de todos aí, mas tem uma empresa que chegou aqui a... Não, Ouro Fino ainda não está declarando. Tem uma empresa que chegou aqui em Vinhedo, no ano de... Começou a faturar em 2016, ela chama Zoetis. Ela declarou um valor adicionado de 357 milhões. Então, nós perdemos daquela Biolab, ela era 795 milhões, caiu para 31, que era o rescaldo que eles tinham aqui. Então, caiu 760 milhões. E tivemos uma empresa nova que chegou com 367 milhões. Então, nós perdemos em valor agregado 400 milhões. Tá, só que essa nova empresa, ela começou a faturar em 16. Começou em 16. 2 anos para adicionar no Estado, vai aparecer em 18. Não, no índice do ano que vem, por isso que eu falei, no índice do ano que vem. Então, no índice do ano que vem, nós vamos perder 760, ganhar 360, vamos perder 400. O que isso significa? Significa que o índice de 0,57 deverá cair para 0,54. Nós vamos tomar conhecimento disso aí só no final de julho ou começo de agosto, quando o Estado divulga o índice de ICMS dos 645 municípios. Mas quando a gente está trabalhando com números, você tem que acompanhar todo o conjunto das coisas do município para saber que vai haver uma queda ali. Então, deixa eu aproveitar o seu raciocínio, Gildo. Como não tem esse quadro comparativo aqui, tem um prejuízo porque eu não estou com a visão sintética. Mas eu queria pegar os 3 maiores, né? O ICMS já deu uma visão. Mas em relação ao ISS e ao IPTU, esses 3 maiores, qual foi o comportamento desses 3 maiores nesse primeiro quadrimestre? A sua análise em relação ao quadrimestre, o mesmo quadrimestre de 2016. Eu queria saber como que a cidade está se comportando, comparativamente. Entendeu? Entendi. Então, nós vamos ver aqui. Eu não sei se eu peguei o IPTU, rapaz. Acho que não tem. Mas o ICMS, no primeiro quadrimestre do ano passado, foi arrecadado 56.778.000. E, no primeiro quadrimestre deste ano, 54.870. Houve uma queda nominal de 3,36%. Se você ainda aplicar a inflação, aquilo que se arrecadou o ano passado, aplicando-se a inflação de 4,08%, aliás, não 4,08%, porque 4,08% é de abril para se aplicar em maio. Você tem que pegar de março, que é 4,57, que se aplica em abril. Então, porque a arrecadação do ICMS de abril é baseada em vendas do mês anterior. Então, você tem que pegar o 4,57. Então, o ICMS arrecadado o ano passado, se você aplicar o 4,57, deveria arrecadar nos 4 primeiros meses desse ano 59.372.000. Mas arrecadou aqueles 54.870. Então, houve uma perda real de 4.502.000. Ou seja, em termos reais, menos 7,58% no ICMS. Num quadrimestre. Está perfeito? Justamente, eu quero, já que nós estamos fazendo uma audiência de balanço do primeiro quadrimestre. Do primeiro quadrimestre. Então, perfeito. Eu quero entender como se comportou a cidade no primeiro quadrimestre de 2017, comparativamente ao primeiro quadrimestre de 2016. Então. E fugir dessa média, dividir por 12. Eu queria fugir dela. Tá certo. Bom, então, no total da receita, se você pegar o total da receita, é assim.
Até o final do ano passado, até o primeiro quadrimestre do ano passado, a Prefeitura arrecadou 131 milhões e 939. E nesse primeiro quadrimestre, 136.666. Houve um acréscimo de 3,58 no primeiro quadrimestre. Agora, para se atingir os 378 que a gente previu ali, como o ano passado arrecadou 357, nós teríamos que crescer 6,01 no conjunto anual, em relação ao ano passado. 357 ano passado, 378 esse ano. Qual o acréscimo? 6,01. Está perfeito? E essa previsão foi com base nessa memória de cálculo, etc, etc. Essa previsão do total do ano para a Prefeitura. Isso, é isso, né? Isso. Então, com base nessa previsão total, vocês esperavam um crescimento de 6% no primeiro quadrimestre e não de 3%. É esse o raciocínio? Isso, de 6% no conjunto. Era o esperado. Se fosse linear, seria 6% o esperado. No primeiro quadrimestre. Também. Linear, sim, mas só foi 3%. Então, nós esperamos... Mas como o comportamento da cidade ele é distinto, mas qual que era o esperado no primeiro quadrimestre, então, isso, comparativamente? Nós esperamos que nos próximos quadrimestres, com a melhora da economia, a receita cresça mensalmente em torno de 7%, para, no conjunto, dar o 6,01 e chegarmos ao 378 que eu estimei agora. Tá perfeito? A gente espera. Então, dentro desse que nós estamos falando, que você pediu no outro momento aí, então, no próximo quadrimestre, vai ser o de pior receita da Prefeitura, mas cresce mais em relação ao ano passado. Mas 118 milhões. No primeiro quadrimestre, 130 e tantos. No segundo quadrimestre, deverá ser de 118 a 120. E no terceiro quadrimestre, sobe novamente 123. Então, o melhor quadrimestre que a Prefeitura tem é o primeiro quadrimestre. Quando entra a arrecadação de IPVA, quase que total, no começo do ano se arrecada um IPVA fabuloso, os 3 primeiros meses. Depois é o normal de venda de carro que está fraca. Tá perfeito? Então, o primeiro quadrimestre é o quente. O segundo quadrimestre é o mais fraco de arrecadação. E no terceiro quadrimestre melhora um pouco por causa das vendas de final do ano, e o ICMS aumenta, o FPM aumenta, a atividade econômica já está um pouco agilizada, o ISS aumenta. Mas, mesmo assim, não se atinge aquilo que se arrecada no primeiro quadrimestre. A gente tem aí o comparativo nesses quadros do IPVA e do IPTU, 2016 versus 2017? Eu tenho o dado aqui, Rodrigo, IPTU 2016, 20 milhões 298. E 2017, 20 milhões 973. Deu um crescimento de 3,32. 20 milhões 298, o primeiro quadrimestre de 2016. 20 milhões 973, primeiro quadrimestre de 2017. Um crescimento de 3,32. Não repôs a inflação. Não repôs. Outro que você perguntou, ISS. 9 milhões 915, que são os serviços. Se o ICMS cai, serviço normalmente cai, porque a atividade econômica do país está em baixa. 9 milhões 554, caiu 3,64. Em termos nominais. Tá, então não foram os grandes que fizeram o crescimento do primeiro quadrimestre, então? Não foram os grandes impostos. Então, onde que deu o crescimento? Eu preciso entender isso. É assim, no primeiro quadrimestre, tem a arrecadação do IPTU, que é grande. Eu não tenho ela aqui. Mas o IPTU, o pessoal paga à vista. Então, deve ter um... Ele cresceu, talvez, em relação à média, que você está querendo dizer?
Não, os senhores afirmaram que o primeiro quadrimestre de 2017 ele foi superior em 3% ao primeiro quadrimestre de 2016. Isso, então eu quero saber quais foram as taxas, impostos e receitas que permitiram esse crescimento, mas você quer saber já que não foi o ICMS. Qual a sua referência? É o primeiro quadrimestre de 2016 ou ao previsto? Porque o que nós mostramos lá atrás... O realizado. Então, nós fizemos o quê? A média de 12 meses. Ele cresceu em relação à média. É isso que você está querendo dizer? Então, ele cresceu. E nós demonstramos que as receitas próprias cresceram, que é o primeiro quadrimestre. Que é o 3%, né? Isso, é os 3%. 3%. Mas deveria ser 6%. Tá. Ela cresceu menos do que aquilo deveria. que a gente imaginava. Tá certo? Tá. Por isso que os próximos meses tem que se crescer mais do que os 6 que a gente previa. Senão não atinge nem o 378 que a gente está estimando. Ó, já é 398, vai dar 378 e outra. A cada mês precisa crescer 7, senão não atinge nem o 378. O ISS, olha, com licença. O primeiro quadrimestre deu 9.915 e agora 9.564, menos 3,64% no ISS. Isso em termos nominais. Vocês têm que lembrar que do outro lado a despesa cresce de acordo com a inflação. E ao invés de aqui crescer de acordo com a inflação, diminuiu. Vocês têm uma estimativa de inadimplência de IPTU e alguma ideia para reaver esses pagamentos, desconto, parcelamento, enfim? A pergunta é muito boa. Nós temos uma inadimplência no ano 2016 muito alta, né? Eu acho que a população sentiu muito a situação do país. Nós tivemos uma inadimplência alta e, por força de função, então, a partir agora do segundo semestre, nós estaremos iniciando a cobrança dos impostos em atraso. Nós vamos mandar as cartas cobrando a população, né? Então, vocês devem estar recebendo notícia aí que vai estar recebendo carta de cobrança. Faz parte desse regulamento, né? Você faz a primeira, agora também nós vamos ter que avançar no sentido disso, que é a exigência que o município corra atrás da sua dívida ativa, né? Então, nós temos que aumentar, assim. Então, Zé, mas o mesmo benefício que o governo federal deu para as prefeituras, tirando juros, multos, né? A prefeitura tem que pensar em alguma coisa nesse sentido e fazer um trabalho grande e proativo para que as pessoas paguem, porque os valores de multa, juros também da prefeitura são altos. Se você faz uma grande campanha com uma lei de anistia, mas explorar essa lei, é legal. Agora, se fizer uma cobrança pura e simples e o cidadão tiver que pagar os altos juros e multas, vai ficar complicado. Então, tem que pensar em alguma coisa proativa no macro. A prefeitura precisa receber, mas tem um valor alto de multa, juros. Então, tem que pensar em alguma coisa alta e trabalhar isso, porque fazer a lei aqui na Câmara, aprovar a lei e deixar o Léo, não resolve. Teria que fazer a lei e ter uma campanha para que se tenha uma receita. Se recebia 5% da dívida, mas se passar a receber 10%, já é uma boa rentabilidade do município. É verdade. Existe uma tradição no município da lei de incentivo. Assim. É uma coisa que nós podemos pensar. Essa discussão ela é bastante interessante, porque o Vinhedo tem essa tradição de criar algumas leis de incentivo de 2 em 2 ou 3 em 3. Então, talvez deva estar chegando um momento, talvez pode até ser uma proposta a ser levada ao Executivo aí. Mas, independente dela, por força de ofício, o município tem que sair na cobrança, não tem como. É por isso que eu questionei, Zé, a questão se você tem esse quantitativo de valores em atraso. Se for um valor razoável, aí a proposta do Edu é... Temos sim, a proposta é boa. Podemos avançar? Zé, pode, nós só gostaríamos, e acho que você deve mandar, a apresentação do primeiro ou do último quadrimestre. Aqueles comparativos é importante para a gente, pelo menos as memórias de cálculo, o Gildo pode estar encaminhando, que elas são vários quadros, e aí
um pendrive, alguma coisa nesse sentido, que seria bom para a Câmara até avaliar, mas aquele quadro comparativo é importante para a gente, porque não dá para a gente ter uma noção. Então, nós gostaríamos que na próxima apresentação, acho que você deve preparar e encaminhar para a Câmara, se tiver, mas nas próximas, deixar o quadro comparativo, que ele é um pouco mais sintético, dá para você enxergar melhor. Ok, correto. Muito bem, então voltando aqui, eu acho que, não sei se alguém tem uma dúvida, então aí volto a falar, então o resultado primário está indicando aí esses 16 milhões a menos, o que não é bom sinal. E o próximo é o resultado nominal, né? Que aí a gente vai falar um pouco, então, sobre qual foi o comparativo de como estava o nosso resultado nominal em 31/12/2016. Zé, desculpa, só para aproveitar o raciocínio que o Eduardo fez, que é importante, que as despesas elas são mais lineares, né? Então, só para a gente aproveitar esse resultado primário. Nós realizamos 32% das receitas e pode ficar esse buraco de 9%, 10%, como vocês já falaram, de receita. E as despesas foram realizadas, as despesas fiscais líquidas, em 27,37%. Essa linearidade que o Eduardo falou, ela realmente se mantém do ponto de vista das despesas? Ou seja, nós vamos reduzir as despesas no segundo e no terceiro quadrimestre? Porque aqui está 27%. Então, faltaria aqui 70 e poucos por cento para se realizar, né? A pergunta objetiva, nós gastamos menos no primeiro quadrimestre, aparentemente, né? Isso vai manter-se no segundo e no terceiro? O que aconteceu aqui? Porque os dados aqui são muitos, eles são ultra reduzidos, né? Ultra consolidados. Qual a análise que vocês fazem aqui do resultado primário? O que aconteceu com o governo de Vinhedo desse ponto de vista? Bom dia. Nós temos aqui as despesas que estão sendo controladas. A gente vê aqui o percentual das despesas fiscais líquidas, 27,37%. Essa linearidade ela tende a ocorrer, né? Mas só que nós temos, por exemplo, ao final do ano, o 13º salário, por exemplo, que não reflete nesse momento aqui. Rodrigo, desculpa, só complementando a pergunta do Rodrigo. Eu entendo, Rodrigo, que é um pouco pior. Não é que diminuiu, não. Eu acho que aumentou. Se você tem uma despesa linear e só cumpriu e realizou 27,37%, se dividirmos o ano em 3, teria que ter pago pelo menos 33%. Então, a tendência, é piorar. Então, o número está pior em, no mínimo, 6%. Edu, aqui é o resultado liquidado, né? Não é pago. O resultado primário ele nos mostra aqui que teríamos uma sobra do arrecadado das receitas fiscais líquidas para aquilo liquidado de 20 milhões e 202. Então, seria a economia aqui em relação à arrecadação. Então, o liquidado é aquilo que já foi empenhado e executado, ou o serviço prestado ou a compra realizada, né, recebida. Eduardo, está perfeita a sua colocação. Só que num horizonte de 100%, 1/3 é 33,33%. Se você recebeu mais no primeiro quadrimestre e tem uma tendência de receber menos nos outros, se apenas realizou ou pagou 27,37%. Para bater o 100%, você vai pegar 100 menos 27,37 e dividir em 2, com uma arrecadação menor. Não, mas o que nós estamos falando, 27,37%, são das despesas liquidadas. Então, executou em 1/3 do período, que seria 33,33%, executou, ou seja, gastou, comprou, recebeu a mercadoria, correspondente a 27,37% do total previsto do gasto. Então, nós estamos aquém do gasto que seria esperado se fosse simplesmente a linearidade. Então, vai dar para falar um pouquinho melhor no segundo quadrimestre, mas eu tenho quase certeza no que eu estou falando. O número aqui
é um pouco pior. Porque se 100% você tira 27,37, sobram mais de 60. Você vai ter que pagar, se ela está prevista e é linear. Nós vamos ver isso no segundo quadrimestre. Sim. Muito bem, então aí nós vamos então fazer a comparação do que estava previsto, como estava a nossa dívida consolidada e a dívida líquida, a dívida fiscal líquida, em 31/12 de 2016, e como que ela está hoje. Então, a nossa dívida consolidada, ela estava em 109.800 e ela caiu para 109.181. Nós tivemos aí uma dedução, né, de 21 milhões, que é o resultado do ativo financeiro, o que está em banco, mais os haveres que nós temos, que aqui são retenções, menos os restos a pagar processados, de 18, sobra 21. Então, a dívida consolidada menos a dedução nos dá uma dívida consolidada líquida hoje de 87.699. Os passivos reconhecidos, né, que são a dívida de longo prazo, que era 34 milhões, foi para 68. Portanto, a nossa dívida fiscal líquida cai para 19. Então, isso aqui, por que fez isso? Porque nós pegamos os impostos, os tributos, parcelamos e jogamos como dívida parcelada. Ok? Então, esse é o resultado nominal da prefeitura. Nós temos uma dívida consolidada de 109.800, ela cai para 109.181. A consolidada líquida, ela está em 87 milhões. E nós temos agora o passivo reconhecido, que foram os parcelamentos, ela foi de 34 para 68. E aí, então, a gente acaba, encerra aqui as receitas, as despesas e qual é o nosso balanço agora em 30/4. Ô Zé. Sim. Essa redução, né, que era 109.800.000, aí caiu para 109.181.000, certo? E aí reduziu 619. Eu acho que existe vou falar, uma mentira, né, que o governo passa. Não, aqui não é mentiroso, não. Não, peraí, eu vou mostrar não, agora. Não, usa o termo correto porque nós estamos respeitando o senhor. Não, eu estou falando pela população que é informada pela internet, não é? Não, mentira não. A prefeitura lançou... Mentira não, por favor. Tudo bem, eu vou só mostrar. Por favor. Tudo bem, agora eu vou mostrar. O senhor me ridicularizou na última sessão, nesse quadro. O que eu falei? Eu fiquei 4 horas aqui, 4 horas aqui em sessão, o senhor pegou 20 segundos, colocou minha foto e ridicularizou. Entendi. Isso o senhor não deve fazer. Tá, como vereador, o senhor não pode. Tudo bem, agora eu vou mostrar aqui, ó. O senhor não pode transformar 4 horas de audiência com respeito, o executivo está aqui com respeito. Eu esperei você falar, agora deixa eu falar. Mas assim, vamos manter uma ordem, nós vamos falar. Sobre as questões da audiência pública, vereador, gostaria que o senhor se manifestasse ao secretário com educação e no que segue o texto do que nós estamos falando. Você vai falar da diferença de um produto para outro, pergunta e ele vai responder. Tá bom. As questões políticas, você resolver lá fora ou nas sessões plenárias. A prefeitura lançou uma nota, né, em novembro de 2015, falando do pacote de boas práticas, né, que é o pacote de austeridade, de redução de custo. Então, em 11, né, de novembro de 2015, ela jogou uma nota falando que ia reduzir em torno de 20 milhões ao ano. Tá? E isso foi em 2015. A prefeitura lançou uma outra nota de austeridade também, tá? E ela é a segunda, né, anunciada a segunda, que foi no prazo... Foi dia 11 de outubro de 2016, tá? Que ela falou que ia reduzir, criou o coletivo de imprensa, tal, que ia reduzir o gasto para 14 milhões. Aí teve um outro também, né? Aí teve um outro pacote estabelecido, o programa de austeridade, pelo Jaime, do decreto 241,
que é isso que eu falei, que ele ia cortar as horas extras, ia cortar as funções de gratificações e cargos de confiança, tá? E ia reduzir em torno de, dia 31 de dezembro, ia reduzir em torno de 14 milhões. Tá? E, deixa eu só terminar aqui. A prefeitura devolveu os prédios, os aluguéis, né, que tinha tudo, ia ser um total de economia, né, para a prefeitura em torno de 720 mil. Tá? Isso daqui é tudo que está no site da prefeitura. Então, comparando a diminuição da dívida, isso que foi publicado, isso que está sendo informado, tudo isso não bate do que a prefeitura foi informado para a população. Porque só de aluguéis dá mais do que o que foi desse que está aí. Entendeu? Não. Não entendeu? Sabe por que eu não entendi, vereador? Porque ali é dívida consolidada. Entendi. Aí o senhor precisa verificar qual é o conceito de dívida consolidada. Tudo bem, mas... Essa dívida consolidada, ela chegou... O senhor não me corte, por favor. Uhum. Da última vez o senhor me cortou e me ridicularizou. Tá. Então, o senhor não me corte. Essa dívida é consolidada, são dívidas de impostos, né? Se você for pegar ali o 109, 181, é PASEP 9 milhões, INSS 51, Fundo de Garantia 17, Precatório 17 e PAC 15 milhões. Isso é dívida consolidada. Talvez, se o governo não tivesse feito isso em 2015, 2016, como o senhor falou, em 2014, essa dívida de 109, 181 poderia estar em 120, 130. O teu raciocínio não é tirar daí, poderia ter aumentado. Eu acho que é isso que está faltando entendimento. Tem que fazer a conta correta. Entendi. Então, só para entender, então de 2015 era de 55 milhões, ela dobrou para 2016 para 109 milhões. Isso. E agora ela diminuiu até esse momento, quase a gente está no meio do ano, ela diminuiu 600 e... Isso, pagamento de impostos. Então, esse pacote de austeridade, porque era para reduzir, eu entendo isso, tá? Era para reduzir a dívida, era para... Então, não é isso. Então. Não, o senhor não está entendendo. Infelizmente, o senhor não está entendendo. Ali, o 109, 181 foi pagamento de dívida. São os juros que nós pagamos, algumas parcelas de INSS, Fundo de Garantia, Precatório. Essa dívida de 109, se não fosse feitos os pacotes lá atrás, ela poderia ser de 120, 130, eu não sei medir. É uma questão de entendimento. Quando o senhor pega o que está lá no resto a pagar de 31 milhões, que é ali que o senhor está querendo entender, ó, ele caiu para 18, 13 milhões. E o que era de 109.800, ele caiu para 87. Então, precisa entender um pouquinho do que é as finanças públicas para poder fazer uma análise. Nós não podemos fazer uma análise simplesmente ridicularizar. Desculpa, presidente. Nós não podemos fazer uma análise, né, linearmente, sem entender o conceito de dívida consolidada. Posso fazer uma sugestão? Pois não. Eu acho que nós temos o portal da transparência, nós temos a Câmara Municipal, que a qualquer momento pode fazer requerimento e tem os documentos na mão. Seria muito importante, eu vou fazer um pedido aqui em nome da Câmara e da presidência da Comissão de Finanças, dá para vocês nos mandarem explodido a dívida líquida do município? Com certeza. Acho que aí é mais fácil para todo mundo enxergar, Sim. porque talvez misture um pouquinho, a pessoa não sabe o que é consolidado, o que é líquido. Eu acho que ficaria mais tranquilo e entendível para todos. Então, estou fazendo um pedido a vocês. Se está nos atendendo, não precisa via requerimento. Lógico. Eu acho que o número está aberto. É 109 para quem deve, o que deve de imposto, de terceiro, de fornecedores. É isso, PC. Talvez acho que você vai conseguir entender um pouco mais a dívida líquida, a diferença entre líquida e consolidada. Presidente, desculpa. Desculpa, PC. Mas vamos... pode? Zé, então, nós conseguimos, digamos assim, dispersar uma dívida de curto prazo e jogamos ela para mais médio e longo prazo. Correto.
No entanto, de fato, quando a gente coloca todas as dívidas de curto, médio, etc., que não considera o que nós temos em caixa, porque isso que está em caixa provavelmente vai ser usado para despesas correntes líquidas, é isso? Está lá no caixa, vai ter que ser usado. Então, nós temos realmente uma dívida no todo de 109 milhões. Isso não é incorreto dizer. Não é incorreto. Ok. Pelos números que estão aqui, eu não consegui ainda perceber assim, como que entram as despesas que também surgiram agora, ou as despesas que estão a curto prazo. Por exemplo, o PAC que ainda não foi consolidado, sei lá, as obras que a gente tem aí, o dinheiro que está entrando do PAC. Então, talvez essa sugestão que o vereador Edu deu possa nos ajudar a vislumbrar o que exatamente, ter um extrato dessa dívida, porque realmente é uma coisa que toda hora, eu acho que nenhum vereador tem a dimensão, não sei se a própria prefeitura tem uma dimensão exata. Das audiências anteriores, a gente teve a impressão que essa dívida era realmente muito difícil, e talvez seja mesmo difícil de destrinchá-la, né? De ter um raio-x completo dela e real. Porque é uma fotografia, né? Ela é uma fotografia, claro. E é isso que a gente olha para esses números e não consegue enxergar. Eu acho que aí não é questão se a pessoa é doutor em Harvard em economia, não é essa a questão. A questão é que precisamos ter os vereadores precisam ter os números aqui. Não é questão de o vereador saber mais ou menos. Eu acho que os vereadores estão aqui para representar a população. Cada um tem o seu nível de conhecimento técnico. Precisa saber o quê? O município deve tanto. Esse ano nós temos que pagar tanto. Dá para pagar, não dá para pagar. São coisas muito básicas. Eu acho que... não, tudo bem, mas o Tribunal de Contas exige isso. Né? Que é esse quadro aqui. Mas esse quadro ele não dá conta, Zé. Ô, Rodrigo, eu sei que esse é o quadro e nós estamos aqui para explicar, né? O que eu estou querendo dizer nesse caso aí, todos esses dados, eles estão sempre, assim, estão no portal da transparência, estão disponíveis. Não, mas eles estão lá dispersos e tal. O que a gente precisa saber é isso. O que é dívida de curto prazo, de médio prazo, o que é PAC. Isso já foi enviado uma vez para a Câmara, logo depois daquela crise lá, depois das eleições, a gente teve esses números. Depois a gente não teve ele novamente. Então, eles são publicados em boletim municipal. Não, desse jeito que a gente precisa, não. Com esse nível de detalhamento, tudo bem. Tanto é que foi uma crise danada para esse número chegar aqui. Foi um ofício que chegou em 18 de outubro de 2016. Aí ele teve até a convocação da Secretaria da Fazenda. Não sei se ele lembra aquele episódio que foi muito crítico. O Eduardo, assim, por exemplo, dívidas de curto prazo. É os 18.271. Entendeu? Isso aqui, ó. A fotografia desse dia, 30/4. Hoje não mais. Isso aqui, ó. Isso nós estamos devendo hoje. Era 31, hoje está 18. De curto prazo, que tem que pagar aí nos Isso, está pagando. Nesse exercício. Né? Então, vamos pensar assim. Seria lá o 109 mais o 18, se é isso, né? Isso aqui é o que é longo prazo, que vai ser pago de acordo com o INSS, o Fundo de Garantia, blá, blá, e esse aqui é o que está em curto prazo. Aqui inclui o decreto 11, né? A economia dos 4 milhões que foi falado, né? Ele inclui. Então, é isso aí. Podemos? Presidente. Eu acho que o que o Rodrigo quer chegar, se eu entendi bem, uma linguagem mais simplificada, ele quer saber se esses 18 milhões que hoje é a dívida a curto prazo, ela tem a possibilidade de ser paga sem somar no 109 futuramente, não é isso, Rodrigo? Seria um dos isso. desdobramentos. Como é que a prefeitura está com aqui, relação ao pagamento desses 18? Olha, ativo disponível. Ela tem 28 milhões, se ela pagar os 18... Isso, é isso aí. Entendeu? Vai sobrar 10. Então, aqui, banco, ativo disponível, 28 milhões. Tem 18 aqui, sobra 10 milhões. Quando você pega a longo prazo, o que está querendo dizer? Ativo disponível, banco, mais os haveres, então as retenções que nós temos, 39, menos 18, sobra 21. Opa, isso aqui está no caixa, ou a receber. 109 menos 21 dá 87. Então, assim, a grosso modo, tirando o longo prazo, menos o banco,
mais o curto prazo, então, longo prazo, 109, mais o curto prazo, e tiramos o que nós temos de dinheiro aqui, hoje a nossa dívida líquida seria 87 milhões. Não seria 109, seria 87. Aqui é que realmente está consolidado e a gente pagou. Mas isso, só que esse dinheiro ele vai sendo utilizado de acordo com e o que vai parte entrando. dessa consolidada, a ideia é fazer o parcelamento para que ela saia dentro dessa dívida a curto prazo. Exato. Aí vai reduzir. E aí você consegue ter o equilíbrio financeiro que você está Aí buscando. a gente consegue, pelo menos, alongar o perfil da dívida e dar um fôlego menor. Separar uma dívida da outra. Isso. José, eu queria fazer uma última pergunta desse quadro, imagino que seja a última, que é o seguinte. Fazendo um retrospecto rápido, que é importante a gente entender o que vai acontecer. No dia 30/9 de 2016, 2 dias antes das eleições, a nossa dívida consolidada era de 57 milhões. No final do ano, na audiência pública, né, que foi apresentada aqui em fevereiro, com os dados de dezembro, essa dívida saltou para 109 milhões e 181. Isso é bem objetivo. Não sei se isso é possível responder, mas como em 4 meses a gente sai de 57 para 109, qual a razão disso, assim, se é possível explicar? Olha, na última audiência pública, na apresentação da última audiência pública, nós apresentamos esses números, né? Ele explicou exatamente como é que ela chegou a 109, saiu de 55 e foi para 109. Se você, a grosso modo, de uma forma mais tranquila, são os impostos, né, que não foram pagos. Então, vamos lá, fundo de garantia, precatório, FGTS, PASEP, não foram pagos, e ela foi para essa dívida, foi somados a essa dívida de 55 milhões. Então, ela sai de 55 milhões e vai para 109, porque os impostos que não foram pagos, eles foram financiados. E quando você financia, daí a sua dívida aumenta. Você tem os juros, blá, 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 blá. Então, basicamente, se eu tivesse que dar uma resposta simples, é isso. Não, é que o 55 é o fechamento de 2015. 2015, né? 16. Não, o fechamento de 2015 foi 55 milhões 337 mil. Né? E a gente chega... Em 2016? Não, aí eu queria chegar nesse detalhamento. Em 30 de setembro de 2016, ela cresceu 2 milhões. De final de 2015 para setembro de 2016. Ela sai de 55 milhões para 57 milhões. Então, me parece muito brusco, de setembro de 2016 para dezembro de 2016, ela explodir para 109. Acho que isso é uma coisa que precisava detalhar um pouco mais. Eu não sei explicar isso. O vereador, não são 4 meses. A questão que... Não, 4 meses pelo período não entendo. É que a dívida consolidada, ela é contabilizada, ela é jogada para o patrimonial no final do ano, dia 31/12. E não em cada quadrimestre. Por isso que parece... Mas tem as diferenças no quadrimestre. Então é que eu acabei de colocar uma diferença aqui do final de 2015 para setembro de 2016, apresentado pela própria Prefeitura. Então, você já está me falando de 2 exercícios. Foi 2015... Não, mas 2016 não tinha fechado. O fechamento de 2015 foi 55 milhões. Em 30 de setembro de 2016, ela estava em 57 milhões. Está aqui os números. Só pela ordem, a diferença é do ano inteiro, é isso? É do ano inteiro. Não, mas não é isso que está aqui, Paulinho. Não sei se você está com o documento na mão. Então, eu tenho ele aqui. Então, Rodrigo, eu imagino assim, basicamente, pelo que eu, sem ter aí a leitura, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela saiu de 55, conforme eu apresentei aqui em fevereiro, ela saiu de 55 e foi para 109. Por quê? Porque os impostos que não foram pagos no ano passado, em precatórios, fundo de garantia, INSS, PASEP, esses impostos eles foram englobados dentro da dívida, foi jogado como dívida de longo prazo. Mas por que eles não foram sendo consolidados no primeiro e no segundo quadrimestre de 2016
e vira o bololô no final de 2016? Porque ele fecha o resultado no final do ano, pelo que o Mas não é pelo que está aqui. Pelo que está aqui, vocês vão Mas consolidando tá... quadrimestralmente. Eu não sei se é algum problema de conceito. Não é problema de conceito, Zé. Não sei. Em 31 de dezembro de 2015 era um número. Depois vocês deram um número no primeiro quadrimestre de 2016. Depois um outro número no segundo quadrimestre de 2016. Que número é esse? 57.337.230. Esse é o número do dia 30/9 de 2016. Vocês estavam consolidando quadrimestralmente a dívida. E, aliás, é assim que eu imagino que deve ser feito. Quando fecha 2016, salta para 109. Eu acho muito brusco. Isso eu não entendi até hoje. É uma dúvida que eu tenho. Só mais um instante. Primeiro, eu gostaria de José Luiz, ele não era secretário no período que está se falando. O critério adotado naquele momento, não se reflete agora. Nós estamos fazendo de acordo com o que deve ser feito na contabilidade pública. Nós podemos até, vereador, acho a gente explicar isso que era feito num outro exercício. O Zé Luiz não era secretário e era também outra pessoa que fazia esses relatórios. A gente pode buscar essas informações para que a gente detalhe, mas o critério correto seria consolidar essas dívidas, mesmo porque você precisa falar em contabilidade. Você vai falar se você vai alongar, se você vai pagar aquilo em período menor ou se você vai pagar em mais prazo, que seria 2 meses, acima de 12 meses, né, para o futuro. Então, isso é feito no final do ano. O critério adotado a gente pode verificar depois, porque o secretário não era o titular da pasta naquele momento. Eu acho que então, por que vão com o novo secretário, com o novo método? Então, por que cai de 109.800 para 109.181? Tem uma nova consolidação. É porque hoje ali nós fizemos o pagamento no percentual da dívida, né? Fez a amortização dessa dívida e nós fizemos o pagamento de 600 mil aproximadamente. Não, tudo bem. Não, vocês estão, minha opinião, vocês estão consolidando adequadamente o quadrimestre. No quadrimestre. O atual quadrimestre só prova que vocês consolidam quadrimestralmente. Isso. Então, ali prova que o que eu estou falando é correto. Teve uma consolidação de um quadrimestre para outro de 2 milhões. E de um para outro de 50 e tantos milhões. Isso não me parece razoável. É isso que eu quero dizer. A dívida do INSS ela foi computada, no caso, para a dívida consolidada já no último quadrimestre. E ela, por exemplo, a dívida do INSS é de 50, e só ela 52 milhões. Mas o INSS ele não é consolidado. Vocês não comparam isso quadrimestralmente? Não foi, certamente naquele momento não deve ter sido. Não deve ter sido. Porque a gente está numa audiência, enfim, para avaliar o quadrimestre. Todo quadrimestre é consolidado. A minha dúvida sincera é: de um quadrimestre para outro aumenta 2 milhões. De um para o outro, 50 e tantos milhões. Isso, para mim, no caso, não é razoável. Foi exercício também, né? Porque 2015... Não foi exercício. Foi quadrimestre. Eu estou mostrando aí os documentos para o Zé e a gente está vendo o quadrimestre atual, que consolidou de 109... De 55 para 109 foi exercício. Era 55... Não, mas está aí, Zé, mas é quadrimestre. Não, 55 não, em 2015, né? Não, esse é o quadrimestre. 55, vê aí, 16 e a data que foi. Qual é o quadrimestre? É o quadrimestre. Não, 2015, 2016. 2015 para 31/8 de 2016. É isso? 31 do... Sim, mas consolidado no quadrimestre. Então. Não, correto. Cada quadrimestre vai consolidando. Não passar. Não, está correto. Então, mas, por exemplo, se você paga precatórios, que é mensal, é uma coisa. Se você paga uma dívida que é a longo prazo... Pelo que ele está falando, o problema é o INSS. Não, isso sim. O que eu estou querendo até dizer, a gente
essa questão, o secretário não estaria aqui em condição, porque, desculpa, Zé Luiz, falar dessa forma, porque ele não estava naquele momento ali, não era o secretário da pasta lá. Gente, isso aí, o que está sendo, não, é quadrimestral aqui, está consolidando. Mas acho que você está comentando sobre uma atuação que está sendo feita agora. Será que o antigo secretário ele fazia essa consolidação quadrimestral ou ele fazia essa consolidação anual? Acho que é aí que está essa... Então, pelos relatórios que nós estamos verificando, era quadrimestral também. Era feito então, o que o Rodrigo está dizendo tem um fundamento. A dívida dobrou, talvez por... Foi aquela demissão em massa, o acúmulo de INSS? Acho que é isso que ele quer chegar. Não dá 55 milhões. Não, acho que o que ele quer entender... Não, o que assim, eu não sei, Rodrigo, se eu não estou entendendo, mas assim, o que aconteceu de sair de 55 para 109, se você somar lá, assim, dá para te dar um número até exato, ó, PASEP, 9.238.000, INSS 51.069.000, Fundo de Garantia 17.014, Precatório 17.104 e OPAC 15.374. Mas por que isso não foi sendo consolidado ao longo do ano, Zé? Deixou depois da eleição para consolidar? Isso eu não entendo. Eu não sei, você está ligando à eleição. Eu não estou conseguindo fazer a sua leitura. A eleição é o seguinte, entendeu? porque a última audiência pública foi no dia 30 de setembro. Eu já estou na minha segunda audiência pública. Você está falando de 3 audiências lá atrás. Eu não consigo te responder de cara isso. Não, mas nós temos que falar do município de Vinhedo, como que a dívida vem consolidando. Sim, então tem as 4 últimas mas aqui. Se toda vez, se você for voltar em 2000 e alguma coisa... Mas não estou toda vez voltando. Nós temos uma dívida de 109 milhões que caiu aí um pouquinho para 109 e alguma coisa. Nós estamos explicando. E nós estamos fazendo um retrospecto para entender como que chegou até isso. Sim, então, mas Mas até agora isso não foi explicado. A última audiência eu te expliquei. Eu estive aqui. De 55 para 109, eu expliquei. Sim, você explicou o número, falou, olha, foi para isso, e foi mas isso para mim continua não estando claro, mas também está claro. Não é que... A audiência eu acho que é um espaço para tentar deixar claro para a população, para os vereadores, mas você acha que não é? Não, Rodrigo, eu acho que é. Você tem um comparativo de como era feita a consolidação em 2015? Não, Rodrigo, eu acho que é, sim. É um espaço, é por isso que nós estamos aqui. Assim, eu não consigo te responder aqui exatamente de 109.800 para 109.181, essa é a dívida. Você está trazendo um assunto lá de setembro, Não é de setembro, Zé, porque nós estamos falando das consolidações e para entender qual é o retrospecto aí nos últimos quadrimestres. Então, objetivamente, a prefeitura não consolida esses dados quadrimestralmente? Então, lógico, está consolidado. Então, por que não foi consolidado nos 2 primeiros quadrimestres e deixou para o 3º quadrimestre todo o bololô? Eu estou entendendo aqui que isso estava consolidado, porque ele foi feito no final do ano. Não, os impostos no dia 30 de setembro, a prefeitura apresentou uma consolidação de 55 milhões. 4 meses depois, ela estava em 109. Então, o que eu entendi aqui é que os impostos, no final do ano, foram consolidados dentro do balanço e passaram para a dívida fundada. É isso que eu estou entendendo. Agora, eu não sei te dizer se eu não estou conseguindo. Você está falando que o método é consolidar no final do ano. As apresentações da própria prefeitura indicam que não, consolida-se quadrimestralmente. Então, se é quadrimestralmente, por que não se dividiu isso em 3 meses e deixou por últimos para depois da eleição? Nesse sentido, é depois da eleição, porque vocês apresentaram no dia 30 de setembro de 2016, 2 dias antes da eleição. Mas, tudo bem. Eu acho que isso é muito importante ser esclarecido. Mas, lógico. A gente pode ir para o café, Edu. Não, eu ia até... Acho que é importante até um cafezinho e, né? Talvez motivos fisiológicos, a gente fazer um intervalo por 5 minutos. E eu vou dar um alô para a plateia, que teve aí, o Conrado nos perguntou. Nós abriremos ao fim da apresentação a abertura para a plateia fazer perguntas, como é audiência pública. E se precisar de algum dado, algum documento, o Conrado tem os documentos, se vocês quiserem dar uma avaliada para poder estar perguntando. Tá bom? 5 minutos é razoável? Ótimo. Razoável. Então está interrompida por 5. Na verdade, ele quer saber os 2 milhões que mudou de 55 para 57. A questão do INSS. Você vai fazer o 2º quadrimestre. Você não tem ainda a intenção, por exemplo, de parcelar aquilo, de jogar aquilo. Não sabe se vai ser pago.
Então. A gente não consegue explicar para ele. Ele estava somente empenhado, ele não entraria no campo, somente depois que virou novo prazo. Não sei se é isso. Não, então, é isso que eu estou dizendo. Nós fomos deixando de pagar o INSS durante esse período. No final do segundo quadrimestre, ainda não tinha a intenção, de repente, aí, de fazer o parcelamento dessa dívida e jogá-la para... Nem tinha o porquê